Bem, agora a gente vai ver a força associada à deformação dos objetos. É uma força restauradora que é contrária a essa deformação e normalmente a gente modela ela através de um sistema com uma mola, onde essas deformações são perceptíveis e, e nos permite estudar de maneira um pouco mais evidente como é o comportamento dessa força. Mas a ideia básica da força é o seguinte: aqui eu tenho um sistema que tem uma mola e uma massa acoplada a ele. Nessa posição x igual a zero, a posição da mola é uma posição de equilíbrio, ela não tá, ela se mantém estática. Se por algum acaso é feita uma deformação nessa mola, no sentido aqui para estendê-la, né, distendê-la, aqui numa posição x1 ou x2, por exemplo, então vai surgir uma força. Essa força que é a força restauradora que é contrária ao deslocamento e que aponta para a posição de equilíbrio. A tendência dela é trazer a mola de volta à posição de equilíbrio. A mesma coisa vai acontecer quando a deformação for contrária, for uma compressão. A força vai atuar no sentido da posição de equilíbrio e vai tender a retornar àquela posição. Ah, no regime elástico dessa força, o módulo da força é dado por uma constante, a constante elástica, vezes a deformação. Ela é linear na deformação. Dentro desse regime, essa força ela depende simplesmente da posição e, e a mola ela não tem nenhum tipo de deformação permanente. Ela retorna de maneira. Ela retorna à posição inicial, se assim for permitido. Tá, para essa força a gente pode calcular o trabalho realizado por ela durante um deslocamento, né? Vamos dizer que está indo da posição x1 até a posição x2. Esse trabalho, então saindo do ponto inicial até o ponto final, é o produto escalar entre a força elástica e o deslocamento. Como a gente está tratando aqui um sistema unidimensional, então o produto aqui então vai ser simplesmente menos kx vezes dx. Eu coloquei uma linha aqui para diferenciar dos limites de integração. Esse sinal negativo aqui da força nasce do sentido da força ter o sentido contrário ao deslocamento, né? Então a gente colocou x igual a zero aqui, né? Esse aqui é o meu zero, a minha origem. Então, se x tiver valores positivos, né, a força ela é contrária, então ela tem que ter valores negativos. A componente da força tem que ser negativa. Bem, o K, a constante elástica, é uma grandeza que depende da mola, cada mola vai ter um valor diferente e ela é uma constante, então ela vai para fora da integral. Fica então a integral de x dx. Essa integral é mais uma integral daquela do tipo polinômio, né? X elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, onde esse n ele é diferente de menos 1. Ele é diferente de menos 1. Então aqui como o x tem expoente 1, né, vai ficar x elevado ao quadrado dividido por 2. n é igual a 1, então vai 1 mais 1, 2 dividido por 2. Nos limites de integração, então de x1 até x2, a posição inicial até a posição final. Então esse sinal negativo eu tirei aqui para fora, o trabalho vai ficar menos, então kx2 ao quadrado dividido por 2 menos kx1 ao quadrado dividido por 2. Aqui eu tenho uma expressão semelhante àquela que a gente via lá na energia potencial gravitacional, que eu tinha diferença de dois termos. Vamos voltar lá. A diferença de dois termos em que cada um dos termos dependia de uma posição, né? Aqui a situação é semelhante, menos a posição final, alguma coisa que depende da posição final e alguma coisa que depende da posição inicial. Isso, então, mais uma vez, nos leva a definir uma energia potencial. Agora, a energia potencial elástica é dada por meio de kx ao quadrado.
E a energia, o trabalho realizado por essa força, pela força elástica, então é menos a variação dessa energia potencial elástica. Veja que a relação é a mesma relação que a gente tinha lá para a energia potencial gravitacional, em que o trabalho da energia potencial gravitacional é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Para um sistema massa-mola, que é esse sistema aqui, né, em que a única força que realiza trabalho, aliás, a única força que não está equilibrada nesse sistema aqui é a força elástica, então a força resultante vai ser igual à força elástica. O trabalho da resultante é o trabalho total, o trabalho da força elástica é o trabalho dessa força, né? O trabalho isso daqui vai dar igual a variação da energia cinética e o trabalho da força elástica vai dar menos a variação da energia potencial elástica. A gente tem então que a soma das duas variações é zero, uma situação extremamente análoga àquela que a gente fez com a força-peso, de maneira que então a energia total final é igual à energia total inicial. Ou seja, é que a gente tem mais uma vez a conservação da energia para um sistema em que eu tenho a atuação da força elástica. Uma coisa importante de a gente notar aqui é que a força elástica também é uma função da posição, assim como a força-peso, e assim como a força-peso também ela independe da trajetória, ela só vai depender dos pontos finais, dos pontos final e inicial. A gente pode perceber aqui através da energia potencial elástica, que depende simplesmente da posição, não depende do caminho adotado.